No dia 3 de janeiro de 1990, a polícia de Ohio recebeu uma denúncia. A ligação levou os agentes até uma fazenda abandonada em Chardon Road, número 8671. O terrível cheiro de decomposição empurrou os agentes direto para uma grande cova na propriedade. 5 corpos foram extraídos de lá: Dennis, Cheryl e suas 3 filhas, Trina, de 15 anos, Becky, de 13 e Karen, de 6. Pés, mãos e rosto estavam cobertos e presos com fitas. Perfurações no crânio causadas por armas de fogo apontavam para a execução. O antigo locatário da fazenda era Jeffrey Lundgren, um líder religioso que se autoproclamava profeta. Moldando e distorcendo as páginas da Bíblia, ele construiu um culto ao redor da própria imagem. Imediatamente seu status passou de desaparecido para procurado. Jeffrey Don Lundgren nasceu no dia 3 de maio de 1950 em Independence, Missouri, nos Estados Unidos. O mais velho de 2 filhos, seus pais eram Donald Lundgren e Louise Gedberry. O casal fazia parte da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles eram muito devotos a essa religião, e os filhos foram inseridos nesse meio. O avô materno de Jeffrey fundou 2 igrejas em Independence, e atuava como pastor em ambas. Seu avô paterno era igualmente bem-sucedido. Na época, ele era dono de uma empresa de construção e foi responsável pela instalação de grandes antenas telefônicas. Em 1960, ele fazia aproximadamente $25 mil por ano, em uma época na qual a média estava entre 6 e 7 mil. A união dessas famílias trouxe para Jeffrey e seu irmão um grande suporte financeiro. Durante o ensino médio, ele fez parte do time de beisebol e gastava parte do seu tempo na academia. Ele foi descrito como alguém extremamente arrogante. Esse comportamento de se colocar acima de todos foi carregado para a vida adulta, mas ainda na escola terminou por isolar Jeffrey. Ele fez poucos amigos e não manteve nenhum. Desde cedo, ele apresentou uma habilidade natural para memorizar versículos e passagens bíblicas. Ele participou de diferentes grupos e atividades na igreja e foi capaz de aprimorar essa habilidade. Ao fim do ensino médio, ele deu entrada na Universidade Estadual de Missouri. Foi nessa época que ele conheceu Alice Keeler. Ela vinha de uma família que compartilhava da mesma religião, e eles rapidamente se aproximaram. Na época, Alice estava terminando o ensino médio, e utilizava a biblioteca da faculdade para pesquisas. No ano seguinte, ela entrou na universidade e eles começaram a namorar. Alice Keeler nasceu em 21 de janeiro de 1951, na mesma cidade que Jeffrey. A mais velha de 4 irmãos, seus pais eram Ralph e Donna Keeler. O casal era devoto da mesma religião que os pais de Jeffrey, e se mudaram para lá pois acreditavam que seria o local para onde Jesus voltaria. Ralph trabalhou como soldador até perder o controle motor em sua perna direita, devido à esclerose múltipla. Donna precisou trabalhar como cozinheira para sustentar a casa, e mal conseguia pagar as contas. Alice vinha de uma família muito diferente da de Jeffrey, e não precisou perguntar o preço de nada até a idade adulta. Agora com uma namorada, Jeffrey passou a acompanhar Alice de uma aula para outra, impedindo que ela ficasse sozinha durante os intervalos. Ele fazia o mesmo até que a moça entrasse no dormitório. Minutos depois, ele ligava para Alice para dizer o que ela deveria vestir no dia seguinte e ordenava que fosse dormir. O que Alice não sabia na época era que Jeffrey nunca entrava em sua própria aula. Após deixar a namorada na sala, ele ficava espiando pela janela para ver se ela ainda estava lá e com quem estava conversando. Aquele comportamento controlador foi recebido por Alice como galanteio e preocupação. Ela aceitou trocar a liberdade pelo namoro e após uma semana, Jeffrey a pediu em casamento. Foi então que eles encontraram um problema. Por algum motivo, em Missouri naquela época, a mulher poderia se casar aos 18 anos. Entretanto, o homem precisava da aprovação dos pais até os 21. Os pais de Jeffrey eram contra a união, e ele sabia disso. O casal não queria esperar e encontrou uma solução. Alice engravidou, foi chamada de prostituta pelos pais de Jeffrey e eles conseguiram a aprovação. Jeffrey e Alice se casaram em 5 de maio de 1970 na igreja da moça. Sem assistir nenhuma aula, Jeffrey reprovou em todas as matérias. Na época, ele dizia que estava se graduando em Alice. Ele não tinha nenhuma carreira em mente e se encontrou na fila de alistamento para a Marinha. Jeffrey não presenciou o nascimento do primeiro filho, Damon. Ele estava passando pelo treinamento básico quando isso aconteceu. Ele foi capaz de voltar e visitar a família, mas foi enviado ao Vietnã em junho de 1972. O navio onde Jeffrey estava foi atacado 4 vezes, e houve troca de tiros em todas elas. Nenhum dos marinheiros foi ferido e o navio não sofreu danos. E foi nesse momento que algo mudou na cabeça de Jeffrey.
Ele julgava aquilo como impossível e passou a acreditar que Deus o estava protegendo. Não seus colegas, mas apenas ele. Em sua cabeça, os outros combatentes foram salvos apenas porque estavam ao seu lado. Naquele dia, Jeffrey se autoproclamou profeta. Ver a si mesmo como escolhido por Deus, ou alguém com uma conexão única com o Criador, é algo também visto em outros falsos líderes religiosos, como Jim Jones e Shoko Asahara. Eles se aproveitam de pessoas fragilizadas e emocionalmente afetadas, apresentando a elas conforto e resposta em troca de lealdade e obediência. Após estabelecer a confiança, eles trocam a imagem de Deus pela própria e dão início a uma seita particular. Geralmente isso é feito de forma gradual, e os fiéis apenas percebem quando já é tarde demais. Jeffrey voltou do Vietnã ainda mais controlador do que antes. Ele proibiu Alice de mexer com dinheiro e até mesmo de saber quanto o casal tinha no banco. Quando ela perguntava, ele ficava agressivo e chegou a bater na mulher. Após a agressão, Jeffrey dizia que a culpa era de Alice que tinha provocado sua fúria. Ele foi desligado da marinha e ficou desempregado por um longo tempo. Sem conseguir sustentar a família, o casal foi morar com os pais da garota, uma vez que os pais de Jeffrey eram contra a união. Sem Alice para vigiar, Jeffrey voltou à universidade. Ele passou a se aprofundar ainda mais em sua religião e decorou uma série de passagens bíblicas. Ele gostava de debater sobre temas polêmicos, como a posição da mulher no casamento e o nível de controle e autonomia que ela deveria ter, dentro e fora de casa. Jeffrey foi descrito por seus colegas como sendo alguém muito manipulador e competitivo. Ele não sabia ganhar e definitivamente não sabia perder. Um comportamento muito parecido com o que teve no ensino médio. Um de seus amigos era fascinado por tênis e ganhou de Jeffrey incontáveis vezes. Na única vez que perdeu, viu o homem se vangloriar da vitória pelo resto da vida. Em 1976, um dos professores de Jeffrey precisou se afastar e ele foi convidado para substituí-lo. Essa oportunidade colocou algum crédito no nome de Jeffrey. Ele e Alice pegaram um empréstimo e conseguiram comprar uma casa de 3 quartos, não muito longe dali. Alice ficou grávida novamente e deu à luz a outro garoto, de nome Jason. As coisas pareciam melhorar para o casal, porém o nível de controle de Jeffrey estava em seu auge. Ele fez com que todas as correspondências fossem enviadas para outro lugar e sabotou o telefone fixo para que nunca tocasse. Dessa forma, Alice não faria contato com ninguém a não ser com ele e os filhos. Jeffrey não impediu, entretanto, a visita física. Após meses sem pagar o empréstimo, Alice recebeu um homem engravatado em sua porta, enquanto o marido estava na universidade. Totalmente desconectada do mundo real, ela descobriu naquele dia que eles estavam para perder a casa. Ela pegou os filhos e viajou até North Fork para visitar uma amiga. Alice desabafou sobre seu relacionamento, dizendo estar muito chateada pelas mentiras do marido. As lágrimas secaram quando naquele dia Jeffrey chegou dirigindo um carro novo. E assim como tudo ao seu redor, o carro também era uma mentira. Outro empréstimo foi feito para retirá-lo e não é necessário dizer que Jeffrey não pagou nenhuma parcela. Mais tarde, ele culpou a esposa por seus problemas financeiros, dizendo que ela gastava muito, o que parece estranho uma vez que ela não tinha acesso ao dinheiro. Semanas depois, o homem engravatado voltou, passou pelo carro novo e colou uma notificação de despejo na porta do casal. No mesmo dia, Jeffrey foi pego furtando material da universidade e foi convidado a se retirar, tanto da posição de professor como de aluno. Mais uma vez ele não se graduou e estava arrastando a esposa e filhos para a rua. Jeffrey tentou alcançar uma posição de liderança em sua igreja, mas foi impedido. Ele ficou revoltado e decidiu que ensinaria as pessoas sobre Deus à sua própria maneira. Uma afirmação perigosa que geralmente é utilizada por um de dois extremos. E Jeffrey não parecia ser alguém altruísta. Sem acesso às fechaduras de sua própria casa, ele e sua família foram expulsos. Eles entraram no carro que não era deles e seguiram até uma fazenda. Jeffrey trabalhou em troca de moradia durante 1 ano. Ele foi pego furtando itens do proprietário e novamente foi expulso. Para quem perguntasse, ele tinha deixado a fazenda por vontade própria, pois temia pela segurança dos filhos. Talvez através do seu alto poder de persuasão, Jeffrey conseguia oportunidades infinitas, ao mesmo tempo que não era capaz de aproveitá-las. Ele conseguiu dinheiro emprestado de um amigo e foi capaz de alugar um apartamento. Enquanto isso, ele continuou alimentando Alice com mentiras. Ele disse que tinha conseguido um emprego para trabalhar na manutenção de aeronaves. Não fica claro para onde Jeffrey ia, mas esse emprego nunca existiu. Após 1 mês sem receber, Alice começou a desconfiar e esperou até que o marido saísse. Ela então arrombou uma gaveta trancada para encontrar pornografia e cartas que apontavam para o atraso do pagamento do aluguel. Jeffrey dizia que estava trabalhando para a TWA.
Já revivendo aquele momento traumático de ver os filhos na rua, Alice pegou o telefone e ligou para essa empresa para reclamar sobre atraso no pagamento. Foi então que ela descobriu que não existia nenhum funcionário cadastrado com o nome de Jeffrey Lundgren. A vida lhe concedeu outra oportunidade para enxergar quem estava ao seu lado, e Alice confrontou o marido. Ele se desculpou e disse que gastava o tempo fora procurando emprego. O problema era que o seu turno falso era noturno. Jeffrey trocou uma mentira por outra. Disse que estava depressivo e que saía à noite para ver um filme ou comer em um restaurante. A situação financeira era tão drástica que alguns itens da casa foram vendidos para colocar comida na mesa. Eventualmente, os furtos de Jeffrey evoluíram para estelionato. Ele adquiriu um rifle através de um cheque sem fundo e revendeu o item por $300. O golpe foi investigado e a polícia chegou ao apartamento de Jeffrey. Ele foi algemado e preso. Dias depois, ele voltou ao apartamento. Não há informações sobre como e por que ele deixou a prisão tão rápido. Despejados mais uma vez, a família voltou a morar na casa dos pais de Alice. A mulher engravidou pela terceira vez e deu à luz a uma menina de nome Kristen. Jeffrey conseguiu um emprego na área de manutenção em um hospital, e eventualmente a família saiu da casa dos pais de Alice. Segundo essa mulher, Jeffrey sempre demandou múltiplas atividades íntimas por dia, focando apenas em seu próprio prazer. As práticas ficaram cada vez mais estranhas e ele começou a incorporar as próprias fezes nos atos íntimos. Isso fez com que Alice se afastasse e começasse a rejeitar os avanços do marido. Jeffrey ficou irritado e desapareceu pelos próximos 3 dias. Quando voltou, revelou à mulher que passou esse tempo em um motel com uma colega de trabalho. Alice era totalmente dependente de Jeffrey e não conseguia imaginar uma vida longe dele. Ela se desculpou e prometeu que daquele dia em diante faria tudo o que ele mandasse. A história se repetiu e a família foi novamente convidada a se retirar da própria casa. Jeffrey não apenas deixou de pagar o aluguel, como também espalhou diversos cheques sem fundo pela cidade. Quando retomou a propriedade, o dono percebeu que itens trancados em um pequeno armazém tinham sido roubados. Mas isso não era tudo. O local estava completamente danificado. O carpete estava manchado, as paredes tinham buracos e uma grande quantidade de material pornográfico foi encontrada em um dos armários. Para piorar, um brinquedo adulto ainda com fezes também estava lá. O encanamento do vaso sanitário tinha sido propositalmente arrancado, despejando uma grande quantidade de resíduos no porão. Os danos causados eram tão grotescos que pareciam causados em um momento de fúria após a descoberta do despejo. A família voltou mais uma vez para a casa dos pais de Alice e a mulher engravidou pela 4ª vez. Jeffrey foi pego em ato íntimo no trabalho com uma colega e foi demitido. Ele levou a família de volta para Independence, onde conseguiu uma vaga em outro hospital. Eles alugaram uma nova casa e Jeffrey tentou mais uma vez se infiltrar nos cargos mais altos de uma igreja. Ele e a família iam até o templo toda semana e Jeffrey foi voluntário em todos os eventos e atividades possíveis. Ele tocava piano às quartas e foi capaz de fazer muitas conexões nessa igreja. Eventualmente, ele chamou a atenção de pessoas importantes e foi selecionado para o cargo de pastor. Enquanto pregava coisas que não cumpria, ele foi pego utilizando o veículo da empresa para fins particulares. Isso aconteceu mais de uma vez e ele foi demitido. Pouco depois, Jeffrey conseguiu um novo emprego como vendedor. Meses depois, ele foi novamente demitido. Com o cargo que conquistou na igreja, Jeffrey recebeu alguns benefícios. Além de aluguel e contas pagas, ele passou a receber doações pessoais de alguns fiéis. Ele chegou a ser questionado se procuraria outro emprego, ao qual respondeu: "Meu trabalho agora é servir a Deus." Jeffrey passou a realizar sermões aos domingos. Sua pregação estava sempre voltada para a ira de Deus e como os perversos seriam destruídos. Em 1983, ele tomou a frente do estudo bíblico para crianças e começou a dar aulas. Nessa época, a igreja que frequentava passava por algumas discussões. Eles estavam basicamente divididos em 2 grupos. Na época, conhecidos como fundamentalistas, que acreditavam que as mulheres não deveriam realizar pregações, e os liberais, que tentavam trazer algum poder para as mulheres. Os liberais venceram a discussão e as mulheres foram autorizadas a pregar. Jeffrey estava do lado dos fundamentalistas e repudiou a decisão. Ele fez esforços para revogar a decisão, não conseguiu e foi removido de suas funções. Foi então que coisas estranhas aconteceram. Jeffrey passou a alegar que recebia visões de Deus. Ele afirmou que esteve no momento da crucificação de Jesus e que era capaz de enxergar o futuro. Ele disse para Alice que Deus tinha dito para que ele se mudasse para Kirtland, em Ohio, e desse início à sua própria igreja ou ministério. Do controle pelo medo até a alegação de conexão especial com Deus, Jeffrey seguiu o mesmo passo de outros como ele. E suas intenções não eram boas.
Em sua nova cidade, ele atuou como guia turístico voluntário, mais especificamente, trazendo pessoas para visitar a igreja local. Isso não lhe gerou renda, mas conseguiu colocar um teto sobre sua cabeça. Ele foi capaz de exercer influência sobre a liderança da igreja e mais tarde nomeado tesoureiro. Além de receber doações, Jeffrey passou a desviar o dinheiro da igreja para o próprio bolso. Ironicamente, na mesma época em que tomou a frente das aulas bíblicas. Entre os charlatões e falsos líderes, existe uma estratégia que funciona com os mais desavisados. Quando rearranjadas em certas ordens e contextos, algumas passagens bíblicas podem ser utilizadas para manipulação. Certas simbologias e metáforas são moldadas para apresentar o interlocutor como espécie de salvador ou ponte até a salvação, seja ela física, emocional ou financeira. Jeffrey passou a manipular as escrituras com a intenção de se colocar na Bíblia. Ele lentamente estava tomando o lugar de Deus. Jeffrey não estava apenas roubando dinheiro da igreja, estava também roubando pessoas. Ele foi capaz de criar um forte círculo ao redor de sua própria imagem. Através do medo, pregando que todos os perversos seriam destruídos, ele fundou o próprio culto. Com o tempo, pessoas começaram a abandonar suas vidas e casas e foram morar com Jeffrey e sua família. O primeiro deles foi um homem de nome Kevin Curry, um antigo amigo da Marinha. Sua obsessão pelo novo líder era tamanha que ele aceitou se mudar para a casa de Jeffrey e ainda lhe entregava seu salário inteiro todos os meses. Jeffrey se apresentava como profeta e repetia que Jesus estava voltando. E o local escolhido era Ohio. Isso atraiu a atenção de muita gente, que até se mudaram para o estado. O casal Dennis e Cheryl Avery estavam entre essas pessoas. Eles tinham 3 filhas, Trina de 15 anos, Becky de 13 e Karen de 6. Todos frequentavam a mesma igreja de Jeffrey e, assim como ele, também estavam do lado dos fundamentalistas. Assim que ficaram sabendo sobre as pregações de Jeffrey, eles venderam a casa em Independence e correram ao encontro do novo líder. Recebendo salários inteiros sem trabalhar, ele foi capaz de pagar o aluguel pela primeira vez em sua vida. Com mais 6 pessoas ao seu redor, ele alugou uma fazenda em Chardon Road, número 8671, na Rota 6 dos Estados Unidos. Jeffrey deixou claro que era ele quem ficaria no controle do dinheiro, posses e decisões. Pelos seguidores, ele passou a ser chamado de pai e Alice de mãe. Eventualmente, o desvio de dinheiro que fazia na igreja foi descoberto. Jeffrey conseguiu um acordo para se retirar da igreja sem que o assunto viesse à tona. Quem estava à frente daquela igreja na época era Dale Luffman, e ele aceitou. O tempo livre de Jeffrey foi utilizado para esvaziar a mente de seus novos seguidores, em especial Kevin, o casal Dennis e Cheryl e suas filhas. Ele passou os próximos dias explicando como o castigo divino seria pesado contra os pecadores, e como Deus precisava de um sacrifício. Esse sacrifício deveria ser Dale, o líder da igreja, e sua família. Eles começaram então a planejar um massacre que deveria acontecer em 3 de maio de 1988. Nesse dia, o líder religioso seria executado no templo e teria sua cabeça removida. Pelas próximas semanas, a fazenda virou uma base militar. Eles praticaram diferentes combates e acumularam armas de fogo para o ataque. Durante a noite, Jeffrey colocava seus seguidores para assistir filmes sobre grandes assaltos e situações apocalípticas. De alguma forma, ele acreditava que aquilo os prepararia para o ataque. E esse é um ponto importante. Jeffrey já tinha participado da Marinha e atuou na Guerra do Vietnã. Melhor do que ninguém, ele sabia que nenhum filme seria capaz de preparar um civil para um conflito armado, e o confronto com a polícia durante o ataque seria inevitável, visto todos os eventos que seriam realizados. Acreditar que de fato estava formando uma força militar com crianças de 15 anos pode sugerir que, em algum nível, Jeffrey passou a acreditar em suas próprias mentiras, o que torna tudo isso ainda mais perigoso. Ele passou por combates no navio, porém nunca participou de atritos em terra, e são ambientes bastante diferentes. Jeffrey adquiriu uma série de livros e manuais sobre armamentos e táticas, absorveu o conhecimento e queimou os textos. Dessa forma, ele poderia apresentar os ensinamentos como se fossem seus. Ele chegou a contar histórias de como teria colecionado orelhas de seus inimigos em combate, o que nunca aconteceu. Com o avanço do planejamento, Kevin acordou. Ele percebeu a insanidade que o cercava e, quando tudo começou a ficar real demais, resolveu fugir. Durante a noite, ele deixou a fazenda, pegou um ônibus e permaneceu escondido entre fevereiro e março de 1988. Misteriosamente, Jeffrey recebeu outra mensagem de Deus e, por algum motivo, agora também pediu o sacrifício de Kevin. Em 28 de abril, esse homem foi até o FBI para avisar sobre o ataque. Porém, aquela era uma história tão fantasiosa que as autoridades não levaram a sério. Desesperado, Kevin entrou em contato com a polícia local 3 dias antes do ataque. O chefe de polícia Dennis Yarborough
Resolveu investigar e foi até a fazenda de Jeffrey. Ele não conseguiu encontrar nada suspeito e fez o que pôde para não indicar que alguém o teria denunciado. O objetivo era proteger a integridade de Kevin. Entretanto, deixou claro que a polícia estaria de olho em Jeffrey. Durante os próximos 3 dias, policiais à paisana e fortemente armados fizeram a segurança da igreja para prevenir o massacre. A estratégia funcionou e o ataque não aconteceu. Percebendo que tinha sido descoberto, Jeffrey disse que recebeu outra mensagem de Deus. Ele dizia que o retorno de Jesus não aconteceria mais naquele ano, e portanto, o sacrifício não seria necessário. Entretanto, a mensagem foi entregue de outra forma. Jeffrey disse que Deus estava muito nervoso com os seguidores, porque eles não tinham se arrependido verdadeiramente de seus pecados, e portanto, ainda não eram dignos de estarem em sua presença. Ao fim de 1988, uma nova profecia foi criada por Jeffrey, e essa talvez seja a mais confusa delas. As pregações de Jeffrey aconteciam sempre em sua fazenda, e muitos seguidores se agrupavam para ouvir. Entre eles, apenas a família de Dennis morava no local. Eles eram os mais próximos e obcecados e foram também os únicos que participaram do planejamento do ataque à igreja, além de Kevin, que já não estava mais lá. Em sua pregação naquele dia, Jeffrey disse que Deus seria pedido por um novo sacrifício. Entretanto, ele deveria ser feito apenas com alguém livre de pecados. Do contrário, todo o grupo morreria. Após o homicídio, ou melhor, sacrifício, eles deveriam se isolar na natureza para uma limpeza espiritual. Dessa forma, todos poderiam ver a face de Deus. Jeffrey deixou a entender que alguém daquele grupo seria assassinado, mas não disse quem. Ele lembrou que cochichar sobre o assunto seria pecado, e manipulou as escrituras para convencer a todos de que dizia a verdade. Inicialmente, o escolhido para ser sacrificado foi Dennis Avery, mas ele não sabia disso. Coincidentemente ou não, o único outro homem que morava no local. Porém, em seguida Jeffrey recebeu uma nova mensagem de Deus. Além do homem, 3 crianças também precisavam ser sacrificadas. E já estava claro para onde aquilo caminhava. Incrivelmente, a família não percebeu o que estava acontecendo. Em 10 de abril de 1989, Dennis e seus familiares começaram a cavar um grande buraco na fazenda, onde os corpos seriam colocados. Por conta das condições do solo, foram necessários 5 dias para abrir um espaço de aproximadamente 1 metro de profundidade. E entender que as crianças cavaram a própria cova é muito perturbador. No dia 17 de abril de 1989, Jeffrey alugou um quarto de hotel e anunciou o encontro do culto. Diversas pessoas apareceram e os homens foram convidados para uma reunião, com exceção de Dennis. Jeffrey então disse que aquele seria o dia do sacrifício e conseguiu convencer os homens a ajudá-lo. Ron Luffy era outro fiel seguidor que assumiu a frente do plano. Todos seguiram até a fazenda para continuar o encontro e Ron atraiu Dennis até o galpão onde estava a cova. Lá dentro, Jeffrey já o esperava com outros seguidores. Assim que passou pela porta, Dennis foi atacado por um deles com um taser, mas o objeto não funcionou. Percebendo que tinha sido escolhido para morrer, ele entendeu onde havia enfiado a família, mas era tarde demais. Dennis tentou lutar, mas foi controlado. Seus braços e pernas foram amarrados com fitas e sua boca coberta. Ele foi jogado vivo dentro da cova e pôde ver Jeffrey revelando um revólver calibre .45. Dennis se virou, fechou os olhos e foi alvejado 2 vezes nas costas. Ele sofreu danos graves no pulmão e faleceu segundos depois. Uma serra elétrica foi mantida ligada para ocultar o som dos disparos. Um sacrifício se transformou em 2. Aaron correu até a esposa de Dennis. Ele disse que esse homem precisava de sua ajuda e guiou a moça até a cova. Cheryl foi surpreendida pela visão do marido morto na cova e precisou de poucos segundos para entender que seria a próxima. Enquanto suas mãos e pés eram amarrados, ela pedia para que as filhas fossem poupadas, já sabendo que seriam as crianças escolhidas. Cheryl foi lançada para dentro da cova e Jeffrey disparou 3 vezes contra a mulher. Ela foi alvejada 2 vezes no peito e 1 vez no abdômen, falecendo em seguida. Trina, de 15 anos, passou pelo mesmo processo e foi jogada dentro da cova sobre os pais mortos. Jeffrey errou o primeiro disparo, mas atingiu a garota 2 vezes nas costas. Sem nenhuma demonstração de remorso, ele ficou parado enquanto seus fiéis atraíam crianças para serem assassinadas sobre os pais mortos. Becky, de 13 anos, foi a próxima. Ela também foi lançada para o buraco e baleada 2 vezes. Karen, de 6 anos, foi a última. Para essa, Jeffrey pisou sobre os corpos e atirou para baixo, acertando a garotinha 2 vezes na cabeça. Karen faleceu instantaneamente. Segundo um dos seguidores presentes, Jeffrey pediu por uma faca para desferir golpes contra a família já morta, mas desistiu. Ele voltou para a parte externa da fazenda e anunciou aos seguidores que os sacrifícios já tinham sido feitos. Todos se agruparam ao redor da cova, despejaram vinho sobre os corpos e preencheram o buraco com terra.
Matar aquela família reforçou a aplicação de medo em seus seguidores, e a vida toda de Jeffrey foi sobre isso: manter o controle. Ele não assassinou aquela família a mando de uma voz divina. Ele o fez porque queria fazer. A religião foi apenas a ferramenta escolhida por ele. Ele não sofria com esquizofrenia e não ouvia vozes de verdade. Ele era apenas um mentiroso profissional, escondido atrás de uma esposa e filhos. Do outro lado da cidade, o chefe de polícia Dennis ainda estava preocupado com o massacre anunciado. Na manhã do dia 18, horas após os assassinatos, ele foi até a fazenda de Jeffrey e descobriu que alguns de seus seguidores tinham passado a noite lá. Eles foram questionados diretamente sobre o planejamento de ataque à igreja, que foi negado. A polícia deixou a propriedade e Jeffrey levou o grupo para um local isolado na natureza. O objetivo era cumprir a última parte da profecia, que seria a limpeza espiritual. Ele então disse que em uma nova conversa com Deus, teria recebido um novo título pelos sacrifícios. O título seria Deus de toda a terra. Através de coerção, Jeffrey forçou as mulheres do grupo a terem relações com ele, e declarou que todas a pertenciam. Alice não gostou do anúncio feito pelo marido, pegou os filhos e fugiu para a casa dos pais. Jeffrey a seguiu e foi capaz de convencê-la a reatar o relacionamento. Com medo de que a polícia continuasse visitando a fazenda e encontrasse os corpos, Jeffrey abandonou os seguidores e se mudou para a Califórnia com a esposa e os filhos. Longe da influência do líder, o grupo de seguidores teve de encarar a realidade. Eles tinham ajudado em 5 homicídios performados por um falso profeta. No dia 4 de janeiro, Jeffrey viu pelo jornal fotos de sua antiga fazenda, e não precisava ler a matéria completa para saber que estava sendo procurado. Tomado pelo remorso, um de seus antigos seguidores entrou em contato com a polícia e denunciou onde os corpos seriam encontrados. A família foi recolhida pela perícia e Jeffrey pulou de um hotel para o outro. Em certo momento, ele ligou para a mãe de sua esposa pedindo para que viesse buscar as crianças. Não para que ficassem em segurança, mas para facilitar a fuga. A polícia já tinha interceptado os telefones de amigos e familiares e conseguiram rastrear a ligação vinda de um telefone público em San Diego. A área foi tomada por agentes e viaturas descaracterizadas, e eles puderam ver Damon, o filho mais velho, realizando as ligações. Ele foi seguido e levou a polícia até o quarto 29 do Santa Fe Motel. Assim que passou pela porta, diversos policiais correram na direção do prédio. A porta do quarto foi ao chão, e Jeffrey, Alice e Damon foram presos. Os outros 3 filhos também estavam no local, mas não foram detidos. No quarto foram encontrados 2 revólveres Magnum .44 e um rifle estilo AR-15, além de caixas de munição. Não foi necessário pressão para que Alice confessasse os crimes do marido. Além do filho mais velho Damon, outros 10 seguidores de Jeffrey também foram presos pela polícia. A maioria deles recebeu a sentença de 1 ano de regime fechado por obstrução de justiça. Outros membros receberam entre 7 e 20 anos por ocultação de cadáver. Aos que ficaram comprovados a participação, fosse atraindo as vítimas até a cova, atacando-as ou planejando um homicídio, esses receberam entre 15 anos e prisão perpétua, dependendo do nível de envolvimento com os homicídios. Alice apresentou 2 versões, uma antes de conversar com seu advogado e outra depois. De qualquer forma, ela não foi capaz de negar seu envolvimento com os homicídios. Ela era mais próxima de Jeffrey e poderia tê-lo denunciado a qualquer momento, mas não o fez. Alice foi considerada culpada por conspiração para cometer homicídio. Ela foi sentenciada a 140 anos de regime fechado. Hoje, aos 74 anos de idade, ela continua alegando que foi apenas mais uma vítima de Jeffrey. Alice encontra-se encarcerada no reformatório feminino de Ohio e poderá reivindicar a liberdade em algum momento de 2130. Damon Landgren, o filho mais velho do casal, também foi conectado aos homicídios. Apesar de ser menor na época, ele foi julgado como adulto. Ele recebeu a mesma acusação da mãe e foi sentenciado a 120 anos de regime fechado. Hoje, aos 54 anos de idade, ele encontra-se encarcerado na unidade correcional de Ohio. Ele poderá reivindicar a liberdade em 2110. Seus 3 irmãos não receberam acusações e foram entregues a familiares. O Estado lhes concedeu a oportunidade de trocar de nome e não há mais informações sobre eles. Jeffrey Landgren fez o esperado e apelou para a alegação de insanidade. Ele foi submetido à análise e o psiquiatra responsável descartou essa possibilidade. Jeffrey não sofria com nenhum transtorno ou doença mental. Durante o julgamento, ele se demonstrou desinteressado e continuou agindo como se fosse um ser superior. Ele foi considerado culpado por 5 homicídios e 5 sequestros. Ele usou o espaço de fala para fazer mais uma de suas pregações, alegando que era um profeta. As famílias das vítimas foram ignoradas, assim como seu discurso. Ao fim de sua última pregação, ele foi sentenciado à pena capital via injeção letal. Sua equipe de defesa usou todos os recursos disponíveis para alterar ou adiar a execução.
Jeffrey chegou a alegar que por conta de sua obesidade, a injeção letal causaria dor adicional, apontando para a tortura. E talvez, naquela batalha no Vietnã, Deus estivesse protegendo outro marinheiro, porque seu pedido foi ignorado. No dia 24 de outubro de 2006, Jeffrey Landgren foi executado pelo Estado via injeção letal. Ele faleceu aos 56 anos de idade dentro do Centro Correcional de Ohio. Nenhum de seus familiares estabeleceu contato para recuperar o corpo. Jeffrey foi enterrado no cemitério da unidade prisional.